Olá pessoal, estamos de volta à disciplina de gestão de projetos digitais e hoje a gente vai dar continuidade ao módulo 1 da nossa disciplina na unidade 2 agora. Então, o módulo 1, o nome dele é Conceitos Básicos da Gestão de Projetos Digitais e essa nova unidade, a unidade 2, a gente vai conhecer gestão de projetos com enfoque em produtos digitais. Bom, pessoal, antes de a gente falar de um produto digital, acho que a maioria de vocês deve saber a definição do que é um produto digital, a gente precisa falar um pouquinho sobre projetos digitais. O que é um projeto digital? Então, projetos digitais são aqueles que envolvem ambientes digitais. São aqueles com os quais a gente trabalha em um ambiente digital, na internet, por exemplo. Temos aí como exemplos de projetos digitais a criação de um website, o lançamento de um produto ou serviço na web. Esse produto pode ser um jogo, um software, um aplicativo. Nós também temos ações e campanhas publicitárias que ocorrem na internet, voltadas para o marketing digital de um produto, de um serviço. Então, é importante a gente destacar que projetos digitais, eles trabalham com esse tipo de produto, né? É um produto ou um serviço que é prestado por meio digital. Não é algo concreto, né? Não é um produto que você toca, que é tangível. É um produto digital. Projetos digitais trabalham com esse tipo de ambiente. Bom, pessoal, então dentro dessas áreas de exemplos de projetos digitais, a gente tem aí a disciplina de marketing digital como uma atividade fundamental. Afinal, de nada adianta a gente construir um projeto digital com excelência se o público-alvo não tomar conhecimento da existência desses produtos. Bom, a gente está num ambiente que é o ambiente virtual, o ambiente da internet, que alcança muito mais pessoas, né, do que uma propaganda colocada, às vezes, de forma impressa. E para que nós tenhamos aí a possibilidade de tornar os nossos produtos digitais mais conhecidos, a gente tem que investir bastante e trabalhar ali com o marketing digital lado a lado. Entretanto, não é apenas o marketing digital uma ideia de área com a qual você precisa ter profissionais envolvidos em um projeto digital. Então, você, como profissional que trabalha na área de gestão de projetos digitais, não necessariamente você vai precisar ser alguém técnico para desenvolver um produto, mas você pode trabalhar ali com áreas colaborativas que estão prescritas de trabalharem em conjunto em um projeto de produto digital. E a gente tem algumas aqui, né? Alguns tipos de projetos digitais e as áreas que são contempladas para que esse projeto digital tenha sucesso. Então ele diz ali, projetos digitais abarcam uma série de outras áreas. Por exemplo, temos a equipe de design para análise visual de projetos, então vamos precisar aí de pessoas que trabalhem com design, com artes, com a construção de desenhos, né? Precisamos aí de pessoas com essas habilidades, então você pode trabalhar em um projeto digital nessa área, na área de design, na área de imagem, na área de artes. Nós vamos ter que ter profissionais que fazem a propaganda do nosso projeto, do nosso produto digital, uma vez que ele tenha sido lançado. Então, você pode trabalhar aí na parte de marketing digital, fazendo controle de mídias e de anúncios. Então, uma outra possibilidade aí para você, aluno, né, trabalhar em um projeto digital no futuro. Ou você pode ter ali uma formação paralela a essa que vocês estão tendo, uma formação em tecnologia, né? Você fez ali um curso de desenvolvimento, você tem ali uma certificação, você aprendeu por si só programação, e aí você pode trabalhar na equipe de tecnologia para desenvolvimento do produto, por exemplo. Você pode trabalhar na equipe de segurança, né? Quem sabe se você tem aí uma formação em direito, você pode auxiliar a empresa no lançamento do produto a entender quais são todas as questões legais envolvidas, os dados sensíveis com respeito a dados de usuário,
Você pode ter uma formação técnica em segurança de sistemas, então, com o objetivo de evitar ataques cibernéticos, por exemplo. Ou você pode fazer parte aí da equipe de inovação, aquela equipe que busca conhecer o mercado, conhecer os clientes, os usuários, verificar quais são as tendências. Por exemplo, o uso da inteligência artificial hoje, ele é uma constante em diversos projetos, inclusive em projetos digitais. Você vai fazer análise de dados, reconhecer quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu produto a partir de uma análise de dados retirados ali, por exemplo, de questionários, entrevistas com os usuários. Então, notem que os tipos de projetos digitais e as áreas contempladas em projetos digitais, elas são vastas. E você pode se encaixar dentro de cada uma delas, dependendo aí da sua formação, da sua habilidade, daquilo que você mais se identifica. Bom, então a gente falou que projetos digitais, eles são projetos que trabalham em ambientes digitais, a gente tem aí uma série, uma natureza bem vasta aí de habilidades que fazem parte do contexto de um projeto digital, de outras disciplinas, por exemplo, mas o foco é a produção de um produto digital, né, um produto que está em meio digital. E aí a gente tem a definição do que é um produto digital. Um produto digital, também conhecido como infoprodutos, são artigos comercializados, distribuídos e vendidos em formato digital, no formato online. A gente tem aí que a tendência de crescimento pelo consumo de produtos digitais, ela tem sido cada vez maior, pois eles podem ser consumidos em diversas plataformas, pelo celular, pelo computador, por tablets, por televisores, entre outros. Então a gente tem aí, por exemplo, uma plataforma de vídeos de streaming. A gente consegue assistir num tablet, num celular, num computador, e ela produz ali filmes, né, séries, documentários, que são produtos digitais. Você tem ali um catálogo, um portfólio de vídeos, você escolhe aquele que você quer assistir, e essa é uma plataforma, é uma grande plataforma, uma plataforma web, com vários produtos digitais, que são os seus filmes, os seus vídeos. Então, nós temos aí que a possibilidade de alcance de um produto digital, ela é muito maior, né? Porque você não precisa produzir algo físico que a pessoa vai numa loja comprar. Ela pode fazer uma compra de um produto digital da sua casa, usando o cartão de crédito e uma conta em uma plataforma ou um meio de conexão à internet. Então, aqui a gente tem as diferenças entre um produto físico, né, e um produto digital. A primeira, né, mais comum de a gente encontrar na literatura, é que um produto físico ele é tangível, você consegue tocar, é concreto. Um sapato, por exemplo, uma barra de chocolate. Já um produto digital é intangível, a gente não consegue tocar, não é algo que foi feito para que você utilize, que você deguste, por exemplo. É algo virtual. Uma outra diferença é que produtos físicos são distribuídos por meio físico, lojas, entregas. Então, às vezes, você faz uma compra, por exemplo, de um sofá numa loja aqui de Campo Grande, você vai presencialmente à loja, faz a compra e depois de alguns dias a loja faz a entrega na sua casa, faz a montagem. Mas, num produto digital, você faz uma compra por uma plataforma digital e recebe, possivelmente, o seu produto de forma que você visualize ele pela internet, no meio de, de um browser, no navegador, você faça uso dele numa tela, né? Você pode comprar um jogo e jogar esse game, esse jogo, na tela do seu computador. Para isso, você faz a compra, vai fazer o download ou vai acessar de algum ponto de conexão com a internet. Uma terceira diferença, né, é que produtos físicos eles têm produções mais complexas e temos limitações e variáveis a serem consideradas. Então, por exemplo, para você produzir chocolate, né, ovos de chocolate, você precisa de cacau. E aí o cacau é plantado e a plantação de cacau pode sofrer algumas intempéries, como chuva. E aí, se você não tiver cacau suficiente, o preço vai aumentar,
A cadeia de pedidos é muito grande. Então, são muitas as variáveis quando você trabalha com produtos físicos, que podem até encarecer o produto no final. Já num produto digital, como a gente trabalha em ambiente digital, a gente não precisa necessariamente ter um ambiente físico para a produção do nosso produto, como uma grande empresa, uma sala. A partir da nossa própria casa, a gente pode trabalhar na confecção de um produto digital, por exemplo. Com isso, a produção se torna mais eficiente, mais rápida, e além disso, a gente pode alcançar mais pessoas. Porque a gente está trabalhando com a internet no final das contas, e aonde a internet chegar, o nosso produto digital também pode chegar. E aí temos algumas vantagens a citar sobre produtos digitais. A primeira delas é a facilidade de uso. Por ser digital, o nosso produto pode ser utilizado em muitos tipos de plataforma, bastando ter acesso à internet. Para assistir um vídeo, um filme de uma plataforma de streaming, basta ter acesso à internet. Para jogar um game de uma plataforma de jogos, basta ter acesso à internet. A gente tem uma outra característica que os produtos digitais ele não têm estoque. Por ser digital, a gente não precisa de um estoque físico, basta ter um armazenamento digital. É muito mais fácil a gente armazenar de forma digital. Muitos produtos não vão ter assim um grande volume, né? Claro que você vai precisar de um grande servidor com terabytes para salvar ali, às vezes, os seus produtos, que podem ser filmes, por exemplo, jogos muito grandes, mas é muito inferior, né, a pensar que você vai ter, por exemplo, uma grande repartição, um grande galpão para guardar produtos, e aí você tem uma limitação que é o tamanho do espaço físico, e que na internet basta que a gente tenha ali material suficiente, recursos tecnológicos de hardware e software suficientes, a gente pode ter muitos produtos sendo armazenados em um mesmo local. Com isso, o custo de produção de produtos digitais acaba sendo menor. Não é preciso considerar estrutura física, impressões, frete com deslocamento. O produto é entregue pela própria internet, logo o processo de produção é muito menor que o de um produto físico. E a gente tem aqui mais exemplos de produtos digitais, a gente já citou alguns no começo da aula, como jogos, né? Mas a gente tem alguns outros, como por exemplo, e-books, né? Um dos mais conhecidos, que é o livro digital. A gente tem cursos online, podem ser, por exemplo, videoaulas ou videotutoriais interativos e didáticos sobre assuntos específicos. A gente tem audiobooks, que são narrativas de livros construídas no formato de áudio. Você pode ouvir de qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, né, que você tenha um navegador incluído. Então, são muitas as possibilidades de produtos digitais, e aqui a gente tem apenas alguns. Dando continuidade, a gente tem o podcast e o videocast, que é um produto de construção de conteúdo em áudio ou vídeo distribuído por streaming ou arquivos que você faz download de uma plataforma. A gente tem os webinars, que são eventos digitais transmitidos ao vivo, né, por plataformas que estão vinculadas talvez a grandes websites, como por exemplo o YouTube. Tem ali um canal de um webinar, e aí de vez em quando você faz ali um evento digital utilizando esse canal. A gente tem aplicativos ou softwares que são bastante comuns, né, quando a gente pensa em termos de produtos digitais, são os mais comuns. Temos aí diversas facilidades e serviços que são obtidos por meio de aplicativos ou softwares que facilitam o nosso dia a dia, tanto para diversão quanto para atividades mais voltadas para a prática e facilidade do nosso dia a dia. A gente tem aí jogos, filmes, aplicativos para acompanhar o treino numa academia, são muitas as possibilidades. E aí a gente vem aqui para definir, agora com um pouco mais de conceituação, a gestão de produtos digitais. Então, a gestão de produtos digitais, ela trata da gestão de produtos e serviços voltados para a economia digital, tendo a experiência do usuário como principal ponto de atenção. Então, é importante lembrar aqui, né, dentre as áreas que a gente tem
ali que abarcam e que eu disse que vocês poderiam participar de projetos em diversas áreas ali e atuando em diferentes funções, uma das funções mais importantes é verificar se o produto que você está construindo está indo de acordo com aquilo que o usuário, que é a pessoa para a qual você está construindo um produto, ela necessita. Então, a gente avalia muito a experiência do usuário em projetos de produtos digitais. Afinal de contas, a gente está construindo um produto para uma pessoa. E com isso, a gente vai buscar entender o mercado e as necessidades dos clientes para trazer melhorias para o produto. Lembre-se lá que a gente falava de análise de dados, né? A gente falava de marketing digital para tornar o seu produto conhecido, a gente falava de segurança, a gente falava ali de inteligência artificial. Todas essas áreas, elas estão trabalhando cooperativamente para tornar o seu produto um produto bem aceito. E a gestão de produtos digitais, nela a gente define e acompanha o desempenho do produto por meio de métricas, alinhando as áreas e pessoas envolvidas. A gente verifica a aceitabilidade de um produto, por exemplo, o número de pessoas que fizeram reclamações acerca do produto ou fizeram sugestões positivas. Todo esse conteúdo ele volta para a empresa com feedback para ser estudado e ser transformado em melhorias do produto que você oferece, ainda que de forma digital. Falando aí sobre as áreas de negócio de produtos digitais, a área de produtos digitais envolve o desenvolvimento, o gerenciamento e o aprimoramento de produtos e serviços digitais, considerando as necessidades dos usuários. Então, toda hora eu estou falando, a gente sempre está olhando para o cliente, sempre está olhando para o usuário, porque é ele quem vai comprar o seu produto e vai fazer com que ele seja mais conhecido no final das contas. E analisar as tendências do mercado e as capacidades tecnológicas. Hoje, a gestão de produtos digitais ela tem seu foco principalmente voltado aos resultados, aos outcomes, tendo o cliente como uma das peças-chave em todo o processo da criação do produto. Então, de todas aquelas áreas que eu falei, por exemplo, de marketing digital, a gente sempre considera o cliente para verificar qual é a melhor estratégia para satisfazer aquilo que o cliente busca. Qual é a melhor propaganda, dependendo do perfil do meu cliente? Como é que eu devo oferecer esse produto? Em que formato? Bom, esse tipo de usuário, às vezes, né, ou esse cliente, ele não gosta de produtos que demoram muito para carregar numa plataforma web. Como é que eu torno esse produto mais leve? O que diferencia o meu produto de produtos similares no mercado digital? São questões que precisam ser consideradas para que você não tenha fracasso no lançamento de um produto digital. Aí ele diz lá, a gestão de produtos e serviços digitais está em constante evolução e vem crescendo dia após dia, com milhares de vagas abertas para gestores de produtos nas empresas dos mais diversos segmentos. Então a gente tem aí N reportagens falando sobre o crescimento, né, da internet, das empresas digitais e dos produtos que são produzidos por esse tipo de negócio, por esse tipo de empresa, mas ainda, principalmente em termos aqui de Brasil, a gente tem muita mão de obra necessária para lidar com projetos digitais. A gente precisa de mais gente trabalhando e as vagas, né, se a gente procurar top 10 das profissões aí nos próximos anos, nos próximos 5 anos, vocês vão ver ali que muitas delas estão voltadas para trabalhar dentro do desenvolvimento, com gestão ou em algum componente de projetos digitais. E aí é importante a gente definir que produto não é um projeto, né? Um projeto ele é um empreendimento temporário que é considerado um sucesso quando chega ao lançamento, possivelmente de um produto para qual aquele projeto foi destinado, foi criado. E para isso a gente controla o escopo do projeto, o custo, o tempo e uma série de outros elementos que fazem parte aí do escopo de um projeto. Um produto, por outro lado, é um empreendimento de longo prazo. Ele vai persistir no mercado. Ele envolve trabalho contínuo, novas versões, novas adaptações. Então você lança um jogo, ele é um produto, né?
que é resultado de um projeto que talvez demorou aí 5 anos para ficar pronto. Você faz esse jogo durante todo o ciclo de vida de um projeto digital, faz o lançamento dessa primeira versão, e ele é um produto que foi adquirido por pessoas. E aí depois você vai oferecendo melhorias desse produto, novos lançamentos. Para quem já tem uma versão, talvez seja mais barato obter a versão atualizada. E com isso a gente tem um trabalho contínuo, com o objetivo de alcançar o mercado, manter o mercado que eu já tenho e alcançar metas de negócio. Um exemplo é a plataforma Netflix, né? Você adquire e aí depois você vai percebendo que com o passar do tempo, o formato, a forma, né, como as informações, os filmes e séries são colocados, vai mudando, você recebe novas possibilidades de funcionalidades que ainda não existiam, você percebe em atualizações, liga e já mudou a apresentação. E um produto ele persiste enquanto houver procura. Um projeto ele tem caráter temporário. Você lança o produto, né? E aí você vai trabalhando ali com a manutenção, mas você não vai fazer um novo produto, vai trabalhar com novas alterações, manutenção do que já existe. Já um produto ele persiste enquanto houver procura, demanda, enquanto ele não se tornar defasado tecnologicamente, por exemplo. Enquanto você tiver ali a Netflix rodando na sua televisão, na televisão que você possui, e ela está compatível e está te trazendo resultado, tudo bem. Mas é que com o tempo a tecnologia muda, as coisas mudam, e até o que hoje em dia é muito bem aceito pode não ser daqui a 10 anos, né? Então a gente diz que um produto persiste enquanto houver procura. Alguns fundamentos aqui acerca da disciplina de gestão de projetos, que a gente está falando de projetos digitais, pensando sempre aqui no hoje, no agora, no advento da internet. Entretanto, a disciplina de gerenciamento de projetos, ela surgiu junto com os primórdios da administração. Lá atrás, né, quando a gente tinha as nossas primeiras empresas, que vieram depois da Revolução Industrial, a gente precisava de método, né, porque eu vou ter uma fábrica têxtil lá em 1850, ok, mas e agora? Eu recebo propostas de produzir diferentes tipos de tecidos, como é que eu faço para dar conta desses projetos, dessas requisições que os meus clientes estão me passando? Então, precisava de teoria, de fundamento, de método. Podemos entender o gerenciamento de projetos como sendo uma disciplina da administração. Teve seu início ali no início do século XX, 1900, já agora de forma mais otimizada como uma disciplina. Então, atualmente existem diversas metodologias, guias, métodos, instituições que falam sobre o tema de gerenciamento de projetos, e durante este curso a gente vai falar de alguns deles. De acordo com o famoso livro Guide to the Project Management Body of Knowledge, que é o PMBOK, ou em português, Guia para o Conjunto de Conhecimentos sobre Gestão de Projetos, que foi elaborado pelo PMI, né, um Instituto de Gerenciamento de Projetos Mundial, a gestão de projetos é o ato de gerenciar todos os aspectos de um projeto, desde o time, da equipe, das pessoas envolvidas, até as tarefas daquilo que deve ser feito e das ferramentas que vão auxiliar as pessoas naquilo que deve ser feito. Isto é uma definição ali do guia PMBOK, que trata de projetos num contexto geral e é conhecido no mundo todo. É um livro, né? A gente tem aqui algo a citar sobre a importância da disciplina de gestão de projetos. Sem realizar a gestão de projetos, a gente está simplesmente abandonando o projeto à própria sorte. A gente não vai ter ali um método. Às vezes você tem um grande projeto, quer construir um jogo, mas você não sabe nem por onde, você não sabe quais são as fases iniciais que você precisa trabalhar, você não tem ali um cronograma, você não tem um detalhamento do que precisa fazer primeiro, do que é prioritário, de tarefas menores que vão sendo concretizadas até se chegar a um conjunto que representa uma tarefa menor, né? Ter módulos que você trabalhe. E a gente diz que, sem gestão de projetos, nada funciona direito. Sem um plano concreto,
E nenhum plano consegue ser executado sem ambientes, pessoas e processos propícios. Então, a gestão de projetos vem aí como uma ferramenta, um conjunto de ações que vai nos ajudar a criar e executar um planejamento do projeto. Então, a gente tem ali um grande projeto, um objetivo a ser alcançado, e agora, com os métodos, as ferramentas que a disciplina de planejamento de projetos prescreve, possivelmente a gente, seguindo, né, esse roteiro, possivelmente a gente vai conseguir concretizar o nosso objetivo. Bom, pessoal, então, retomando aqui sobre o que é o ciclo de vida de um projeto. É a divisão da gestão do projeto em fases pelas quais ele deve passar, do início ao término. O ciclo de vida tem esse nome porque é o tempo de vida de um projeto. A cada fase, período que corresponde a uma parte de tempo da vida do projeto, o projeto pode sofrer incrementos e alterações significativas que ditarão o ritmo das atividades que devem ser desenvolvidas. Então, o projeto ele tem ali uma vida útil, que é dividida em um conjunto de fases. Você tem ali o início e você tem uma fase final e as fases intermediárias. Agora a gente vai dar uma olhada em quais são elas. Então, um projeto padrão, tipicamente, tem as seguintes 4 fases principais, cada uma com sua própria agenda de tarefas e problemas a serem tratados. A iniciação do projeto, o planejamento, a implementação e o encerramento. Bom, o que é a fase de iniciação? Durante a fase de iniciação, o objetivo ou a necessidade do projeto é identificado. Então, eu quero construir um jogo e quero disponibilizar esse jogo na internet para que as pessoas comprem, e é um jogo para ensinar princípios de sustentabilidade. Ou eu quero disponibilizar esse jogo de forma gratuita para as escolas, né, de ensino básico do Mato Grosso do Sul. Quero ensinar sustentabilidade. Esse é um objetivo. Para que o nosso objetivo seja contemplado, a gente precisa fazer um estudo de viabilidade. Afinal, né, em projetos digitais, projetos empresariais, geralmente a gente busca algum retorno, seja o reconhecimento deste produto, desse nosso jogo. Eu gostaria que ele fosse utilizado nas escolas, ou a comercialização deste jogo mesmo, obtendo lucro. Para isso, além do estudo de viabilidade, eu preciso nomear uma pessoa, que é o gerente de projetos, e aí o gerente de projetos, no seu perfil de trabalho, vai construir aí grupos de trabalho diferenciados e vai dividir tarefas entre esses grupos. A segunda fase é o planejamento, né? Nesta fase, um plano do projeto é criado, descrevendo quais são as atividades que devem ser realizadas, as tarefas que vão ser executadas, né, dentro de cada uma dessas atividades, como é que está ocorrendo aí as dependências entre as tarefas, e os prazos também vão ser definidos. Pensa aí no exemplo de um jogo, né? Um jogo para ensinar conceitos de sustentabilidade. Uma atividade é desenhar os personagens, desenhar as fases, colocar ali como é que seria a apresentação desse jogo. Então, eu tenho um conjunto de atividades que podem ser pensadas e idealizadas, e eu preciso colocar elas de forma prioritária e colocar o que vem antes do que. E o quanto cada uma dessas tarefas, essas atividades vai demorar. Então, ali, essas dependências é saber o que vem antes do que, né? E em que prazo cada uma dessas atividades deve ser terminada. E também quem vai trabalhar em cada uma dessas tarefas ou atividades da sua equipe. Então, uma vez que a equipe de projetos já identificou o trabalho, preparou o cronograma, estimou os custos, para fazer isso vai custar tanto, vou precisar de tantas pessoas, vou precisar desse arsenal técnico, tecnológico. Os 3 componentes fundamentais do processo de qualquer planejamento de projetos digitais está pronto. A gente já trabalhou ali com cronograma, já trabalhou com custo, já tem as pessoas que vão realizar. Então, a gente já tem ali componentes fundamentais do meu processo de gerenciamento. A partir
da identificação desses componentes, eu tenho como dar prosseguimento para os demais. A gente vai verificar que são muitos dos outros componentes aí que são abarcados na disciplina de gestão de projetos. Por exemplo, os riscos, as partes interessadas, a comunicação, a qualidade e as suas metas. E no final do planejamento dessa fase, a gente tem que um termo de abertura do projeto é criado. Então, eu construí um documento dizendo, basicamente eu tenho aqui o que eu preciso fazer, quais são as fases, o tempo para concretizar cada uma dessas fases e quem vai fazer o quê e quando. Agora, eu tenho ali um termo de abertura, que é um documento no qual, a partir deste momento, a partir da assinatura desse plano, da concordância com as partes interessadas, eu vou dar início ao meu projeto de uma forma efetiva. Então, já tive o início, já tive o planejamento, e a gente vem para a fase de implementação. Durante a terceira fase do ciclo de vida de um projeto, agora aquilo que foi idealizado, que foi planejado, vai ser colocado em prática, em movimento. E o trabalho do projeto vai ser, enfim, executado. Durante a implementação do projeto, as pessoas estarão realizando as tarefas e verificando as informações do progresso dessas tarefas, relatando essas informações em reuniões regulares da equipe. Informações repassadas ao gerente, que vai tomar decisões corretivas quando necessário. Então, aqui é um retrato do dia a dia ali do projeto sendo colocado em desenvolvimento, em prática. Por exemplo, você está fazendo o desenvolvimento de um jogo, o jogo que a gente falou ali de sustentabilidade. Você vai ter a equipe de desenvolvimento, a equipe de design, a equipe que vai trabalhar com a construção de roteiro, de narrativas, e todo esse pessoal está trabalhando ali nas suas tarefas, algumas começam antes de outras. Você, como gestor, vai receber o feedback de todas essas pessoas de forma colaborativa, que é mais interessante, todo mundo saiba o que todo mundo está fazendo e possa opinar, e aí você dá a sua opinião, possivelmente tomando medidas corretivas quando necessário. Por último, a gente tem a fase de encerramento. O encerramento ocorre com a entrega do produto do trabalho desenvolvido até o momento. No ciclo de vida de um projeto, cada uma dessas entregas pode ser o encerramento de uma fase que precisa ser aceita ou avaliada pelo cliente para dar continuidade aos trabalhos no momento seguinte. Então, o encerramento, não necessariamente você precisa pensar no encerramento do projeto como um todo, mas como a gente disse que a gente poderia trabalhar com um cronograma em etapas e com tarefas definidas de uma forma consecutiva e prioritária, a gente pode encerrar aos poucos aquilo que já foi feito. Então, toda a interface gráfica do meu jogo, o desenho de personagens, isso já foi feito. Eu posso encerrar isso como tarefas concluídas, desde que validadas com os clientes, com as partes interessadas, e pensar nas próximas tarefas que estão contidas lá no meu cronograma e já estão orçadas, né? Já tenho pessoas, já sei quanto vai custar. Com isso eu ainda vou aprendendo, né? Porque eu posso às vezes terminar antes, terminar depois, eu posso ter gastado mais daquilo que eu previa e agora eu tenho que fazer um remanejamento de custos. Esse é o papel do gerente. Só para terminar então aqui essa unidade, eu vou falar um pouquinho sobre maturidade de processos. Em muitas organizações de projetos digitais, aí a gente tem diversas empresas, os projetos frequentemente eles atrasam excessivamente, gastando o dobro do orçamento planejado. Quando tais projetos são bem-sucedidos, a gente diz que, por vezes, isso ocorre graças a esforços heróicos de uma equipe dedicada e não por meio da repetição de métodos provados de uma organização com um processo maduro. Então, aqui a ideia é que, com o passar do tempo, uma empresa de projetos digitais que começou há pouco tempo, ela vai aprendendo com os seus erros e vai se tornando uma empresa mais madura. Uma empresa mais madura, ela não é reativa, no sentido de apagar incêndios o tempo todo, mas ela passa a ser mais proativa. Ela aprende com seus erros, com as correções que são efetuadas pelo gerente de projetos, pela própria equipe, e com o passar do tempo ela vai se tornando mais capaz de responder a mudanças, e elas ocorrem o tempo todo, principalmente quando você tem clientes que são pessoas do mundo real,
com necessidades que mudam constantemente. Então, os projetos digitais, eles têm essa característica de mudança muito presente e constante. E precisa, então, desse entendimento que as mudanças em projetos vão acontecer e você precisa estar preparado para que elas não desaguem em situações não desejáveis, de atraso ou de não cumprimento do prazo ou daquilo que o cliente esperava, né? Você às vezes entrega no prazo correto, mas não é o que ele busca, não é o que ele gostaria, porque você não teve a participação ali do cliente, do usuário, da pessoa para qual o produto é destinado durante o projeto de desenvolvimento do seu produto digital. E aí a gente tem que, por outro lado, uma organização madura, uma organização que aprendeu com seus erros, ela possui habilidade para gerenciar o desenvolvimento dos processos de manutenção em toda a organização. O processo para desenvolvimento do produto, ele vai ser cuidadosamente comunicado à equipe já existente e aos novos funcionários, sendo que as atividades serão realizadas de acordo com processos planejados, conhecidos, com todo o seu repositório do passado, daquilo que você aprendeu. E por que não utilizar as melhores técnicas de gestão de projetos para você evitar o fracasso e trabalhar com uma possibilidade de concretização muito melhor, né, do que você não ter nenhum método inserido dentro da sua produção de um produto digital, por exemplo. Bom, pessoal, então, nesta unidade a gente viu o que é um projeto digital, os tipos de produtos digitais, o ciclo de vida de um, de um projeto digital, as pessoas envolvidas, e temos aí o nosso próximo módulo, e eu encontro vocês na próxima aula. Até lá!